No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Antônio Luiz da Silva, cuja vida brilhou como o sol na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior paulista, faleceu ontem, aos 85 anos, após uma longa doença. O município inteiro lamentou-se por perder um homem tão caro e tão amado como ele, que deixou uma marca duradoura na história local. Nascido em 1936, Antônio cresceu entre a pureza do campo e o carinho da família. Ainda menino, descobriu seu grande amor pela natureza e pelas plantas, passando horas ao sol cultivando flores e frutas no quintal de casa. Essa paixão pelo mundo vegetal se transformaria, mais tarde, em uma carreira dedicada à proteção ambiental e à agricultura orgânica. Antônio completou seus estudos no Instituto Agrícola de São Paulo e, aos 25 anos, assumiu a direção do Projeto Ecológico de Lagoa Dourada, uma iniciativa pioneira na época que teve como objetivo a preservação e o desenvolvimento sustentável da região. Sob sua liderança, o projeto transformou-se em referência nacional e internacional, tendo recebido diversas homenagens e prêmios, entre eles a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência em 2015. Quem conheceu Antônio nunca esquecerá seu olhar luminoso e sua voz encantadora, sempre disposto a ouvir as preocupações e aspirações de outrem. Era um homem de palavra, que prometia e cumpria, e isso o tornou adorado por todos que o cercavam. Antônio casou-se com Maria das Graças em 1967 juntos, construíram uma vida cheia de amor e alegria. O casal teve 3 filhos, todos eles produtores da terra e continuadores do legado paterno. A morte de Maria, em 2018, foi um golpe difícil para Antônio, mas ele encontrou forças para seguir adiante, sustentado pela memória de suas vidas compartilhadas. No entardecer do seu último dia, Antônio sentava-se na cadeira mais velha da casa, aos poucos desabrochando as botas sujas e gastas. O sol derramava-se através das janelas, enquanto ele tocava no violão, cantando canções que Maria ensinara para ele quando eles eram jovens. Ao cair da noite, Antônio Luiz da Silva fechou os olhos em paz, deixando a vida como um legado eterno para todos que o amaram. Ele será lembrado pelos filhos, netos e netas como o maior pai e avô, sempre presente com conselhos, brincadeiras e abraços quentes. E a vila de Lagoa Dourada jamais esquecerá o nome do homem que cuidou da terra, dos rios e da vida em seu coração. No telejornal da Globo, uma reportagem dedicada à sua trajetória marcou a atenção do país. O jornal Correio da Manhã publicou um elogioso perfil de sua vida, e no programa Gente que Faz, o público teve a chance de conhecer as virtudes extraordinárias de um homem que se dedicou à vida, sem se importar com o reconhecimento. Antônio Luiz da Silva, hoje, é lembrado pelo aroma suave do café da manhã e pela neblina da tarde sobre a horta. Seu nome vibra nas cordas do violão que sua família toca, e é eternizado em cada fruta madura e flores que surgem no quintal de casa. Ele será sempre mais, para nós, do que uma sombra passada. Ele é a voz dos pássaros que cantam nas árvores do jardim, a luz amarela da tarde que derrama-se sobre as telhadas vizinhas e a lembrança do abraço quente de um homem que amou a vida e deu tudo para que ela fosse melhor. E a gente, então, lamenta o seu desaparecimento, mas agradece por sua presença. Agora, ele não é mais, e nunca mais será, como era antes. E isso é tão belo quanto um dia de sol em Lagoa Dourada, com todos os seus raios irradiando para o céu, dando vida àqueles que amaram e seguiram a sua luz. Era Maria das Graças, mulher da região de Jardim das Flores, no interior do estado de São Paulo. Maria nasceu em 1950, filha de uma humilde família de agricultores. Aos 5 anos, a menina perdeu o pai em um acidente de trator e desde então, sua mãe cuidou sozinha do casaminho e dos irmãos mais novos.
Maria estudou na escola municipal da cidade, onde se destacou nos estudos, especialmente na matemática. Aos 16 anos, ingressou no ensino médio, onde conheceu o amor da vida, José, seu parceiro de estudo e amigo de infância. O casal ficou noivo aos 19 anos e em seguida mudou-se para São Paulo, onde Maria ingressou na Faculdade de Educação, enquanto José trabalhava para sustentar a família. Maria se formou com distinção em 1976, tornando-se professora de matemática e ciências. Trabalhou por anos em escolas públicas, sendo premiada com a Medalha do Mérito Educacional pelo Ministério da Educação em 1984. No ano seguinte, seu marido José morreu em um acidente de carro, deixando Maria viúva aos 36 anos e levantando sozinha as duas filhas pequenas. A partir de então, Maria dedicou-se às crianças, trabalhando incansavelmente na escola até tarde da noite, preparando lições, cuidando das alunas e ajudando os colegas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Em 2010, Maria se aposentou e mudou-se para um pequeno casalinho em Jardim das Flores, onde dedicou-se ao hobby de suas vidas, plantio de orquídeas. A casa dela sempre estava cheia de cheiro de giz e ervas secas, e Maria dedicava horas às plantinhas, cuidando delas como se fossem filhas. Maria morreu ontem, aos 71 anos, em seu quarto no casalinho de Jardim das Flores. Era o local mais lindo do mundo para ela, um quarto com vista para a jardineira, onde os pássaros cantavam ao amanhecer e à tarde. Ela sempre dizia que o melhor momento do dia era sentar-se na cama e olhar pelas janelas para ver o sol nascer, ou ver as estrelas através da lua cheia. Maria das Graças foi lembrada em rádio e televisão como um exemplo de dedicação e carinho. O Jornal do Almoço dedicou-lhe uma matéria e a escola onde trabalhou fez um painel com fotos dela e seu marido, José, no aniversário da instituição. Maria das Graças será lembrada como a professora que ensinava com amor, cuidado e paciência, e como mulher que cuidava de suas plantas e do seu casaminho, como se fosse uma mãe. Sua presença sentida em todas as vidas que tocou, alunos, colegas, filhas, netas, vizinhos e até mesmo as orquídeas que cuidou com tanta carinho. Ela foi enterrada hoje no cemitério da cidade onde nasceu, com a música de sua sanfona tocando na cerimônia. Maria das Graças deixou uma marca indelével em todos os que conheceu e será sempre lembrada como a professora do amor. No cenário vibrante da Cidade do Sol, surgiu um nome que acabou se gravando na história da cultura brasileira: Alexandre Nero. Aquele garoto de olhos radiantes, carregado de sonho e vontade de lutar pelas coisas que amava mais: o teatro, a música e o amor. Era uma época em que a vida se desdobrava como um filme antigo, com momentos de luz e sombra, alvorada e tempestades. Nas ruas de São Paulo, ele andava em busca da sua verdadeira vocação, vivenciando os golpes do destino e saborando as frutas das suas experiências. Aos poucos, Alexandre se revelou como um ator polivalente, capaz de encarnar personagens diversas, sempre com uma profundidade emocional que atrai o espectador até o núcleo do drama. Com um olhar deslumbrante, ele dizia tudo sem falar, e a paixão flutuava nas suas pupilas como um olhar de fogo. Mas o talento dele não se resumia apenas às artes cênicas. Alexandre também despertou interesse pela música, compondo canções que refletiam a beleza e a tristeza da vida, em harmonias que se fundiam com a essência brasileira. Seu voz, suave como o mar de Angra, transmitia as letras com uma sinceridade que tocava no coração das pessoas. Ao longo dos anos, ele se transformou em um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Seu trabalho nunca parou de marcar a mente do público, que sempre foi feito parte desse mundo onde o ator e músico se transformavam em personagens vividas e cantavam suas próprias canções. No palco ou na tela, Alexandre Nero se tornou mais do que um artista. Ele é uma promessa de esperança e sonho vivo para todos aqueles que acreditam no poder da arte de transformar vidas. E suas atuações intensas e emocionais continuam sendo lembradas como momentos mágicos na história do entretenimento brasileiro, iluminando o futuro com a força do seu talento e paixão inabalável. Alexandre Nero nasceu em Curitiba, uma cidade de verdes vales e sutis risadas, onde o sol faz coroa às árvores e a vida é um ritmo harmônico de esperança e amor. Uma tarde assombrosa, numa casa humilde e cheia de carinho,
nasceu uma alma capaz de cantar com as aves e compor canções para as estrelas. Ele era o menino mais mago do bairro, um ser encantado que despertava sonhos e lembranças no coração das pessoas que o cercavam. Seu mundo infantil foi povoado por tardes de brinquedo nas ruas, em cenários pintados pela luz do crepúsculo, festas escolares com balões e sorvetes, palhaços e risadas que voavam até o céu. Era no meio desse universo de alegria e liberdade que ele descobriu a música, aquele encanto mágico que faz o tempo parar e o coração dançar. Ao tocar violão e cantar com sua família, Alexandre percebeu que tinha encontrado um caminho para expressar seu amor pela vida, para compartilhar suas emoções e, acima de tudo, para deslumbrar o mundo com seu talento. Ele era uma menina às vezes, com olhos de rubi que brilhavam como diamantes sob o sol da terra brasileira. Era um menino também, com a energia e o vigor de uma criança que se divertia em cada instante. A sensibilidade artística veio junto com sua primeira lágrima, quando ele descobriu que o amor poderia ser tanto doce quanto triste. E a facilidade para se expressar, como as abelhas construíam seus ninhos, foi adicionada ao seu ser com o passar do tempo e a experiência. A casa dele era um templo da música, onde os cantos dos anjos se misturavam às notas das guitarras. Eram serões cheios de amor, de risadas e de emoções vividas na sua totalidade. Alexandre despertou seu dom ainda criança, como um pássaro que nasce já sabendo voar, e desde então nunca parou de cantar. Era sua língua materna, sua voz, seu corpo. A música era vida, e ele vivia para ela, para compor, cantar e deslumbrar o mundo com sua magia. Nascido em Curitiba, Alexandre Nero transformou-se em um astro do firmamento brasileiro, sua voz e talento levando a música ao céu e iluminando as vidas de todos que tiveram o privilégio de ouvir suas canções. Ele foi, é e sempre será uma luz na terra da samba e da bossa nova, um poeta do amor, da esperança e da vida em toda sua bela complexidade. E a música continuou tocando, sempre mais forte, num coro infinito de gratidão e amor para aquela alma encantada que nasceu em Curitiba, na terra brasileira. Alexandre Nero, filho do sol nascente, um laurel da juventude brasileira, foi uma promessa encantadora às margens de um rio chamado Esperança. Em suas mãos, moedas douradas do teatro e música. Era ele o pintor que iluminava com seus gestos a tela branca da vida, transformando cada palavra em um soneto, cada movimento em uma sinfonia. Naquele tempo marcado por inquietações e incertezas, ele percorreu o Brasil, como mestre do vento, entre as ruas de São Paulo e os campos da Bahia. Aproveitava a música para acariciar os sons escondidos nas florestas amazônicas, e os teatros eram palcos de seus sonhos, onde a magia da infância se fundia com o fogo das paixões adultas. Aquele rapaz, tão jovem, mas tão forte, enfrentou as tempestades sem medo. Os olhos brilhantes de um dragão, sempre procurando conhecer novos horizontes, explorar novos cantos da alma. Ele tinha que lutar contra os ventos adversos, as ondas amargas do mar de dificuldades financeiras e o frio da falta de apoio institucional. Mas ele continuou correndo contra a tempestade, com um sonho no pulso, como um látigo que impulsionava-o para diante. Na verdadeira catedral do teatro, onde os atores são seus próprios santos e as palavras têm o poder de ressuscitar, ele encontrou sua família. Professores, amigos, irmãos da alma que acreditavam em seu potencial, que lhe davam força para seguir. Eles eram os anjos invisíveis que encantavam o seu canto, que o levavam às nuvens, onde o sol dos seus sonhos é eterno. As suas primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram as pedras fundamentais para a construção de sua identidade artística, como as raízes do cerejeiro que se entraça com o solo brasileiro, para nunca mais ser desgarrado. Foi naquele lugar, aquela época, que ele descobriu que é ser artista, que ele aprendeu a amar a vida com tanta intensidade que as estrelas se emocionam olhando de perto. E agora, lembro-me de uma tarde, no Rio de Janeiro, sentado em frente às ondas do Maracanãzinho, quando a luz do sol dourava o rosto de Alexandre Nero, e ele me contou aquela história. E eu, cercado pelo verde das árvores e pelo azul do mar, pensei em todas as palavras que escreveria sobre ele, e me vi inundado por uma onda de paixão, como se o próprio coração tivesse chamado aquele céu para testemunhar seu amor. E hoje, ao recordar aquela tarde, percebo que a vida é mais doce e mais intensa quando vivemos com um sonho no pulso, quando somos guiados por um fogo interior que não conhece fronteiras, nem limites. E, nesta memória, também percebo que Alexandre Nero foi,
é e sempre será uma luz na escuridão, aquele brilho dourado no horizonte da arte brasileira. A vida de Alexandre Nero é um romance épico, deslumbrante e tortuoso, marcado pela intensidade do amor pela arte e pelo desafio constante de superar si mesmo. Ele nasceu em uma cidade pequena no sul do Brasil, onde os sonhos eram grandes e a paixão pelas artes era herança familiar. Seus primeiros anos foram marcados por um silêncio assombroso, quebrado apenas pela música e as palavras que fluíam da sua boca como um rio encantado. Era um menino solitário, mas em suas horas sozinhas, encontrava refúgio na criação e na libertação do mundo interior. Aos 16 anos, ele mudou-se para a capital, uma cidade vibrante e incansável. Lá, ele descobriu o teatro e o amor pela vida em palco. A luz da iluminação, o toque das cordas, o som das vozes, tudo se transformava em obras-primas no seu interior. Era uma época de transição, onde os sonhos se transformavam em realidade e as ambições se tornavam obsessões. Alexandre vivia constantemente com a luz do sol e a chuva da paixão. E ele sabia que a arte é vida e vida é arte. A carreira de ator surgiu como uma conquista, mas também como um desafio para si mesmo. Ele interpretou personagens complexos e contraditórios, mundos interiorizados que o levaram a viver experiências intensas. E cada papel foi uma jornada de autoconhecimento e renascimento. Quando interpretou o imperador Dom Pedro II em Império, a vida se fundiu com a arte. Ele vivia no século XIX, vestido de seda e ouvindo música de piano, enquanto na tela o Império se desfez. A vida e a arte se confundiam, criando um mundo único que só ele poderia ver. Já em Salve Jorge, ele desempenhou o papel do jovem futebolista Jorge Mendonça, mostrando uma nova faceta de seu talento. O futebol brasileiro foi o cenário desta novela e ele vivenciou a paixão pelo esporte, sentiu a força do sonho. Ele também cantava, com voz suave e melodiosa. Suas músicas eram poesia em ação, expressando a paixão e o sofrimento da vida. Seu primeiro álbum, Corações Cruéis, era uma homenagem às inúmeras batalhas vividas. E seu segundo álbum, Sonhos de Luz, era um cantorado à vida, à luz e ao amor. Ele se tornou um dos artistas mais completos da sua geração, conquistando reconhecimento em diferentes áreas da cultura brasileira. Sua carreira foi uma jornada incansável de amor pela vida, e ele viveu cada momento com paixão e intensidade. Alexandre Nero foi um mito vivente, uma lenda do teatro e do cinema, mas também uma voz que cantou a vida, a arte e o amor. A sua história é uma lembrança viva de que a vida é arte e a arte é vida. E ele mostrou que tudo é possível quando se acredita no próprio poder da criatividade. Alexandre Nero, o herói de nossos sonhos, uma luz incandescente no nosso Brasil. Sua essência enquanto artista resplandece como um sol nasceu do mar. Ele ensinou-nos a importância da coragem em voar contra as correntes e, ao mesmo tempo, desbravar o próprio mundo interior. A vida dele foi uma obra-prima de passícios e aflições, com cada ponto vermelho em suas obras marcando um novo capítulo, como os anéis do tempo em uma árvore que se erguem com a força da terra. Ele nos legou um patrimônio inalienável, uma contribuição valiosa para a cultura brasileira. E não apenas através de seu talento inigualável, mas também pela mensagem de coragem e dedicação que sua trajetória deixou gravada nos corações dos amantes da arte. A presença dele nos palcos era uma espécie de sagrado, uma encarnação do fogo das artes, um tributo à força e vulnerabilidade da humanidade. Seu nome tornou-se sinônimo de inovação e verdade na arte brasileira.